Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu adoro o ator Jeff Daniels, por isso eu estava ansioso pela minissérie em 6 episódios, Um Homem por Inteiro, que a Netflix colocou no seu catálogo agora em maio de 2024. Essa ansiedade se transformou em decepção, né? Porque assim, primeiro que Um Homem por Inteiro tem tanta personagem nessa minissérie que você não consegue mostrar nem metade desse homem. Aliás, um dos pecados capitais que essa minissérie comete é não mostrar as coisas pra gente. Ela narra. E aí, se é para isso, então eu vou ouvir um podcast. O que eu quero dizer com isso? Na maior parte das vezes a gente fica sabendo que o Charles, lá o personagem do Jeff Daniels, é um malandro, é um asshole, né? Um cuzão, como eles dizem na série lá. Então, a gente vê muito pouco disso. Eu era assim, não sei o quê. Por quê? Porque tem tanta gente, tem tantos outros homens, e que a maioria, tudo também cuzão, que você não consegue entender direito com provas, né, do porquê que aquela personagem é daquele jeito. E falando em homem, eu me lembrei bastante das soap operas, das novelas americanas dos anos 70, 80, que não sabiam, especialmente Dallas, que não sabiam direito o que fazer com personagem feminina, né? Porque você tem ali a personagem da Diane Lane, a ex-esposa do Charlie, ela começa a sair com o rival dele, sendo que ela quer proteger o filho dela, mas ela começa a sair com o rival do cara, do nada, de repente eu vejo assim, ela tá saindo com um mocinho mais jovem lá, que era o rival, e parece que isso não é explicado, claro que não é, não dá tempo de explicar, né? E a Lucy Liu também, ela é apenas a plot device, chama em inglês, ela é apenas um instrumento do roteiro só para dar uma oportunidade para a personagem do prefeito e para a personagem lá do Jeff Daniels. Então, assim, em termos de representação feminina, bem pobre. Na verdade, é uma succession dos pobres, isso aí, tá? Fiquei bastante decepcionado, só que antes de comentar um pouquinho mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço. Porque assim, foi baseado em um livro do Tom Wolfe, o pessoal que produziu e dirigiu tem Emmy nas costas, Oscar nas costas, os atores assim são muito bons. Então eu esperava um resultado bem mais complexo do que aquilo. Um outro defeito que tem é que assim, em um show que você tem 6 episódios, você tem duas grandes narrativas ou dois grandes pilares narrativos concorrendo, né? E aí eu não entendia, eu falei, mas como que pode acontecer isso, né? Com um pessoal que é tão bom, né? Tem um currículo tão bom, fazer um projeto que não é podre, não, mas ele deixa muito a desejar. Então é assim, a gente tem um grande magnata do imobiliário em Atlanta, só por ser feito em Atlanta, já daria um monte de subtons e de contexto. E assim, várias vezes eles falam isso, eles falam, tudo ali é falado quase, porque tem muita coisa, muita gente. Então eles falam que Atlanta é isso, na Georgia é assim, questão de racismo, questão de outras coisas. Mas, como é pouco tempo, a cidade, que deveria ser uma personagem, acaba só sendo mencionada, como tudo, né? Não dá, na verdade, para você sentir que aquilo se passa em Atlanta. Poderia estar passando em Brentwood, em Los Angeles, poderia estar passando em qualquer outro lugar, né? De novo, é tudo citado e não mostrado. E é um produto audiovisual. Até para eu que sou um cara com deficiência visual, sei e aprecio isso. Mas vamos lá. Então, esse cara, ele era um atleta muito famoso, né? E aí virou um magnata aparentemente inescrupuloso. Dá para perceber que ele é inescrupuloso, mas assim, na maior parte das vezes, como a maioria dos homens, eles ficam só brigando e falando que eles são fodas.
né? É um bando de homem falando que sou fascista, não sei o que, né? Beleza, esse cara, a gente começa a conhecê-lo na festa de 60 anos dele, que tem até uma participação especial daquela cantora, Shania Twain, sei lá como chama lá, para mostrar que ele é super poderoso. Só que logo depois a gente já vai para uma reunião que tem no banco. Ele está devendo para aquele banco em particular, mais um outro banco lá, eu sei que ele deve $1,5 bilhão de dólares. E aí então você vai ter homens querendo derrubar esse outro homem. É um bando de lobos, supostos machos alfa ou querendo ser, né, que tem inveja dele ou que querem a mulher dele e vão querer derrubar esse cara, e esse cara vai, que é o personagem aí do Jeff Daniels, vai reagir. Tem uma hora que, inclusive, para mostrar que é macho, não sei o que, mostrar que ele é obnoxious, como diz em inglês, né? Que ele é, assim, disgusting, ele vai até pegar uma cobra cascavel, sabe? Porque, assim, é um bando de homens fazendo bravatas. Eles falam tanto. Bom, paralelo a isso, vai ter uma outra história. Porque, assim, esse cara, né, o Jeff Daniels, o personagem dele, tem os inimigos, mas ele tem um advogado, que é o Mr. White, o senhor branco, que é interpretado por um ator negro. Olha a ironia que daria para tirar daí, né? Essa série quer ser uma Succession, você percebe pelo tipo de música incidental e tal, mas nunca vai a fundo nisso. Mas esse advogado, ele acaba sendo convocado para fazer duas coisas na série, para tentar defender o nosso amigo, três coisas. Defender o Jeff Daniels, o prefeito da cidade, que é negro também, tá às voltas com uma reeleição, que um candidato muito perigoso lá, e aí o prefeito descobre que o outro candidato que é racista, tarará, a gente nunca vê nada, todo mundo tá falando as coisas só pra gente, que ele vai pedir para esse advogado do Jeff Daniels, assim, ó, eu sei que o tua personagem aí, que o Jeff Daniels sabe, o Charlie, ele sabe que tem uma mulher que foi estuprada por esse cara, abusada sexualmente por esse cara, descobre que eu ajudo ele. E aí esse advogado também vai ter uma outra tarefa, porque a secretária do Charlie, marido dela vai cometer uma infração de tráfico, vai dar uma briga com um policial. E aí então vai começar uma odisseia para ir discutindo racismo, porque esse advogado, que ele é penal, né? Ele não é daquele tipo de coisa lá. Ele vai começar a defender e vai dar errado. E aí então você vai ter essas duas narrativas, o do marido da secretária, cada vez mais se embrenhando no sistema penal, e o Charlie tentando sair da situação em que ele está, e o prefeito buscando essa coisa, e as mulheres, e os inimigos do Charlie, é um monte de gente, e esse monte de gente basicamente fala as coisas do passado. Durante toda a narrativa, eu pensava assim, nossa, deveria ter uma prequela para eu entender ou para eu ver, que é o visual, como que aquelas personagens são daquele jeito que elas são, né? Isso é um defeito muito capital, né? Um pecado capital em dramaturgia. Você não mostrar, você só contar, e ali não dava para eles mostrarem, por quê? Porque tinha um monte de gente. E aí a ideia que parece passar é assim, parece que as pessoas brancas, ou não sei o que, de alta sociedade, elas podem fazer o que elas querem fazer e nada vai acontecer com elas, e elas vão, aquele grupo vai se dar um jeito, mais ou menos, de ficar bem, ou são todos corruptos, ou não sei o que. Ao passo que o trabalhador, mais perto do chão, assim, isso eu estou pensando pela trajetória dessas pessoas, inclusive do cara que vai pra cadeia, tudo, né? Aí parece que é o Conrad, né? Parece que outro cara que tá mais perto do chão da fábrica, parece que ele é um cara mais, assim, obstinado e que é mais puro e que tem mais princípios. Parece que a série tá dizendo isso, que é tão antiquado isso. Será que alguém acredita, assim, que só por conta disso as pessoas são do jeito que elas são? Mas, assim, é muito pobre o resultado. Dá para ver, mas é frustrante demais, porque tem muito erro de construção, tem muito
É muito lambão o serviço. Então, assim, eu tenho que acreditar, por muita falação, que o Charlie, o personagem do Jeff Daniels, ele é malvado e inescrupuloso, tudo bem, um cuzão. E essa mesma personagem, do nada, assim, oferece ajuda para a secretária. Roberto, ele está mostrando dando maior complexidade à personagem. Não tá. Não tá. Por quê? Porque é uma série que as personagens não são complexas. Né? Elas não são nuançadas. Não é uma Succession isso. Né? Daria, por exemplo, no caso do advogado lá, para ele defender, se você quiser fazer uma sátira, porque aparentemente é uma sátira, só que você não tem o aspecto de sátira o tempo todo. Então você nunca sabe o que você está fazendo. Aquele advogado que começou a defender o Conrad, que não era da área dele, aparentemente, o que parece que está querendo o caminho dizer? É mais um homem alfa, mais um ricão, não sei o quê, que vai, assim, querer fazer do jeito dele, sem saber direito o que está fazendo, e vai ferrar tudo. Numa minissérie de 6 capítulos, isso muda, assim, de uma hora para outra, e ele passa a ser o herói consciencioso. Então, toda hora eu lembrava de soap opera, de novela, que eu amo soap opera, mas soap opera tem, assim, um monte de... Eu já sei que as personagens não têm consistência, eu já sei que elas tomam atitudes bobas o tempo todo, que elas se contradizem o tempo todo, mas elas têm um tempão para fazer isso. Muitos e muitos episódios. E eu já estou no mundo de uma soap opera. Ali não, eu estava no mundo que aparentemente estava querendo me vender uma série de prestígio, né? Por causa dos atores, por causa de todo mundo envolvido, do roteiro, supostamente, antes de eu assistir. Mas então não, é um errão da minissérie, da Netflix, assim, de quem produziu isso. É assistível, os atores estão bons, porque eles são bons, mas assim, em termos de carpintaria dramática, não. Muito, muito. E aquele final, meu Deus do céu. Né, o que eu via era assim, tem uma... Agora que já nem deve ter mais muita gente vendo o vídeo. Tem um negócio na série, tem uma... Eu vou ser vulgar, a gente vai ter que falar do órgão genital masculino, mas eu não vou ficar falando pênis o tempo inteiro, não, porque não é isso. Eu vejo e ouço em inglês, né, lá o negócio. E daí eles ficam falando muito dos pintos deles, né, dos paus. Nossa, assim, e claro que você percebe também na série que um denominador entre tudo isso é abuso sexual, né? Do cavalo, da personagem da Lucille e desses homens falando que vão fuder o rabo do outro, fuder a cara do outro. Eu assisto em inglês, como eu falei. Então é um monte de homem falando, mostrando o pinto, botando o pinto na mesa, tá? E aí tem em inglês, uma das formas de falar pinto é dick, D-I-C-K. E aí nessa série eles têm uma outra conotação, né? Porque um dick, quando você está falando de uma pessoa, todos os homens, a maioria dos homens dessa série são dicks, cuzão, né? Exceto o Conrad lá, que é o que vai pra cadeia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então por isso que eu falei aquela hora que parece que tem uma vontade de fazer aquela leitura velha, assim, de que no chão da fábrica as pessoas mais pobres são mais... tem mais, sei lá, honestidade, ou mais nobreza, ou mais do que as pessoas ricas. Isso é tão datado, né? Realmente coloca, se for isso mesmo, coloca esse roteiro mais antiquado ainda. Não achei assim decente, não. Deu pra ver, meu Deus, deu pra ver por causa do Jeff Daniels, mas aquele sotaque sulista dele... Tinha uma personagem de desenho animado que era um frangão, assim, nos anos 40 e 50, mas passava na televisão, Foghorn, Leghorn, não sei o que. Era um frangão enorme, assim, em português eu não lembro o nome dele. Ele era branco, enorme, e aí ele cantava... E ele era do sul, então, o dublador fazia um sotaque sulista carregado, assim, e eu lembrava às vezes no Foghorn, Leghorn. E disse, mas é uma sátira. Então,
Pode até ser, mas o tom da sátira, o tom de sátira não é mantido. Em Succession, você tem aquele tom, o tom é mantido o tempo todo, o tom de farsa, o tom de sátira. Esse aí é um show que não sabe o que quer ser e acabou sendo um tiro na água. Uma pena. Tchau.